A inflação nos Estados Unidos vem em 6,8% só em 2021, o maior índice registrado nos últimos 40 anos. Se você não me conhece ainda, eu sou a Nanda Guardia. Nesse canal falamos de economia, investimentos, Bitcoin e hoje um assunto muito quente que muitas pessoas estão comentando é em relação à inflação, principalmente a inflação americana, com todas essas questões do Fed acontecendo, e eu pude estudar um pouco esse tema mais de perto e eu quero trazer aqui alguns dados interessantes para nossa análise, tá bom? Então, vamos lá. Bom, quando falamos de inflação, também nos referimos ao aumento da oferta monetária, ou seja, ao expansionismo monetário. Isso normalmente acontece de duas formas. A primeira forma é quando esse expansionismo monetário ele vem por parte dos bancos, ou seja, os bancos oferecem empréstimos, créditos e os bancos em si que aumentam essa oferta monetária. Então ela é guiada, a inflação ela é guiada muito mais pela operação dos bancos. E a segunda forma que esse efeito acontece é em relação aos governos, ou seja, a operação ela não é tanto dos bancos em si, mas dos governos. Então, até aqui trazendo um gráfico bem interessante que eu uso de referência nesse vídeo da Lynn Alden, uma analista financeira dos Estados Unidos, ela coloca exatamente esse gráfico aqui, onde a linha azul corresponde aos empréstimos bancários e a linha laranja corresponde aos déficits governamentais. E basicamente, na história dos Estados Unidos, tiveram duas décadas principais de inflação, ou seja, momentos em que os preços estavam nas alturas e que foram marcados pela inflação. Quais foram essas décadas? A década de 1940 e 1970. Então vamos começar aqui a avaliar isoladamente essas décadas, esses dois períodos inflacionários. A nossa ideia aqui não é trazer uma única causa e afirmar que a inflação ocorreu por um determinado motivo em específico, porque economia não é uma ciência exata, não é como engenharia, onde 1 mais 1 igual a 2. Sempre depende de uma série de fatores e principalmente da reação humana em relação a esses eventos. Mas então eu quero trazer aqui algumas variáveis dessas duas décadas que contribuíram para a inflação nesses dois períodos nos Estados Unidos. Em 1970, um fato bastante curioso é que a inflação ela foi guiada muito mais pela questão dos bancos, dos empréstimos bancários. Por quê? Porque avaliando aqui a idade média dos americanos, nós vemos que houve uma diferença na distribuição de idade do americano médio, ou seja, o número de adultos aumentou. Com o aumento do número de pessoas chegando à fase adulta, aumentou também a quantidade de empréstimos bancários para que as pessoas conseguissem formar suas famílias e fazer financiamentos, esse tipo de coisa. Então teve de fato uma diferença aí em relação à idade média da população. Somado a isso, ou seja, somado a esse aumento de demanda por serviços, nós também houve a crise do petróleo em 1970. Então, vejam aqui o gráfico de 1970 como teve uma queda na produção de petróleo. Então, entenda isso, a gente teve aí uma diferença tanto do lado da demanda, mais pessoas chegando à idade adulta, quanto do lado da oferta, com a diminuição do petróleo. Então, já havia aí essa distorção em relação aos preços e que certamente esses dois fatores contribuíram para um cenário de inflação. Além disso, a gente não pode esquecer também que em 15 de agosto de 71, se eu não me engano foi 15 de agosto, eu posso até confirmar isso depois, mas como eu estou gravando esse vídeo em dezembro, eu lembro que quando teve o fim do padrão ouro, 50 anos do fim do padrão ouro, se eu não me engano foi 15 de agosto, que eu lembro que faz pouco tempo que a galera ficou postando no Twitter e tal. Essa galera mais entusiasta de Bitcoin é um tema que tem muita correlação àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente estuda, então por isso que eu lembro. Mas em 71, teve de fato o fim do padrão ouro. E só para entender e explicar aqui bem por cima o que aconteceu, o presidente Richard Nixon, na época, ele realmente decretou que o dólar não seria mais pareado no ouro. O fim do padrão ouro foi uma das piores decisões políticas monetárias da história, se não a pior, porque o dólar perdeu totalmente o seu lastro. Então, até
aquelas pessoas que falam, ai, Bitcoin não tem lastro. Gente, mas o dólar também não tem lastro, uma vez que esse poder, esse expansionismo monetário ficou na mão dos governos. E se fica na mão dos governos, obviamente isso implica corrupção, fraudes, desvios, enfim, esse tipo de coisa que ainda mais no Brasil nós conhecemos bem. Então o fim do padrão ouro trouxe muitas consequências para a população como um todo. Até trazendo aqui algumas dessas consequências, vejam o gráfico da inflação acumulada de 1913 até 2015. Olha como subiu exponencialmente com o fim dessa paridade dólar com ouro. Além disso, avaliando o crescimento em produtividade de horas de compensação desde 1948, veja essa discrepância, essa distorção. Aqui quando eu falo de compensação, estou querendo dizer em relação a salários e benefícios para os trabalhadores, ou seja, a produtividade aumentou, mas esse salário não foi junto, não caminhou junto. É importante falar que a inflação não é algo positivo para as pessoas, porque por mais que exista o argumento de que o salário mínimo também aumentou, o salário ele é reajustado depois que acontece a depreciação da moeda, ou seja, depois do aumento de preço. Nesse meio tempo, aí a gente que sofre, a gente que se prejudica, e quando eu falo, não falo nem questão assim, não é nem papo de economista, não, é real, é dia a dia. Nós vamos no supermercado, por exemplo, está tudo muito caro por conta dessa inflação. Então, esse argumento de que mas o salário também aumentou não anula os prejuízos, as coisas ruins que decorrem aí da inflação. E observando aqui o gráfico do padrão ouro de 1970 até hoje, vemos aí essa distorção de preços. Então esse foi o cenário em 1970, a questão da idade média do americano, a questão da crise do petróleo e também o fim do padrão ouro. E vejam que aqui nesse caso foi muito mais guiado pelos bancos. Agora, em 1940, que foi a segunda década inflacionária nos Estados Unidos, em 1940 a história foi um pouco diferente, porque a inflação ela não foi guiada por empréstimos bancários, mas sim por gastos fiscais associados à Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945. E hoje, 2020, essa inflação que temos hoje, que estamos passando, ela lembra muito mais 1940 do que 1970, porque a inflação ela está vindo dos governos para lutar contra a pandemia, contra a Covid. Então existe aí uma distorção fiscal, um resultado fiscal muito difícil e que leva a esse cenário caótico que estamos passando. Então a inflação de hoje ela não está tão associada aos bancos em si. É claro que eventualmente pode ter alguma operação, alguma coisa relacionada a bancos, mas de forma geral ela está muito mais relacionada aos gastos fiscais, a questão fiscal dos governos, assim como foi em 1940 por conta da guerra. Em relação aqui às perspectivas do Fed, o Fed continua dizendo que a inflação é transitória, tentando amenizar uma situação que está ruim, e por mais que essa inflação ela possa ter picos, ela não é tão transitória assim como eles estão falando. Aqui trazendo um gráfico do resultado fiscal dos Estados Unidos, como eu falei, essa inflação de 2020 lembra muito de 1940 por conta da questão fiscal. Vejam esse absurdo, esse gasto, assim, sei lá, a primeira vez que eu vi isso aqui até fiquei com medo, porque temos assim uma linha muito baixa aí em 2020, indicando que o governo está gastando muito. E somado a esses gastos, nós também temos aí problemas de cadeia logística que não necessariamente estão relacionados às decisões políticas do Fed, mas problemas que o mundo todo está passando. Por exemplo, a questão da China. Hoje, se você vai comprar um carro, o preço dos carros dispararam por conta de uma redução na oferta de determinados produtos. Aqui falando dos carros, a questão do chip de produção na China. Então, aqui novamente volta a questão da oferta e da demanda. De um lado, nós temos a demanda aumentada por conta dos estímulos governamentais e de outro lado, a gente tem a diminuição da oferta por conta de restrições de lockdown, de produtividade dos países, esse tipo de coisa.
Eu não sou profissional da saúde e eu não quero dizer se o lockdown é bom ou é ruim, não é essa a pauta. Eu estou apenas trazendo as consequências econômicas de uma diminuição da produtividade que leva à diminuição da oferta e isso contribui ainda mais para a inflação. Historicamente, o ouro tende a ser um ativo de proteção. Até avaliando o gráfico da correlação do S&P 500 com o ouro, vejam que é uma relação inversa. Todos os momentos que o S&P 500 estava de forma ascendente, o ouro estava descendente e vice-versa. Por quê? Porque em momentos de retração, de recessão econômica, de diminuição da atividade econômica em si, o ouro tende a se valorizar, uma vez que as pessoas procuram esse ativo como proteção. Então, esse gráfico aqui, para quem quiser ver a análise mais completa, está até disponível no canal do Telegram do meu grande amigo Bruno, que é de onde eu peguei a fonte aqui desse gráfico, ele que construiu. Eu achei bem interessante avaliar isso. E então, assim, muitas pessoas podem perguntar, mas o ouro, como está o ouro hoje diante desse cenário de inflação? Se observarmos aqui o preço do ouro, de 2019 até o começo, mais ou menos, aí, de 2021, ele realmente veio subindo, só que ele lateralizou em 2021. Aí, a minha interpretação disso, o que levou a essa lateralização do ouro, está muito relacionado ao Bitcoin, ao ciclo de alta do Bitcoin. Por mais que muitas pessoas enxerguem o Bitcoin como ouro digital, e eu concordo que existem sim muitas semelhanças, eu também entendo a questão de desenvolvimento de moeda. O ouro tem trocentos anos, o Bitcoin tem 13 anos, então falar que um substitui o outro, acho que é um pensamento um pouco precipitado, mas de forma alguma isso anula a tese de longo prazo do Bitcoin. Eu só quero dizer que o ouro, ele ainda, historicamente, ele foi visto como um ativo de valor, uma reserva de valor perante esse caos econômico que nós estamos passando, que vivemos aí durante a história da humanidade, e que 2021 ele está lateralizando, na minha interpretação, porque muitas pessoas estão começando a enxergar o Bitcoin além da especulação, além do preço, mas sim como um ativo de proteção, uma vez que ele é independente de agentes políticos. Então, ainda mais em ciclo de alta, que gera mais mídia, mais notícia, enfim, mais pessoas atentas aos movimentos do Bitcoin. Então, eu entendo que existe um fluxo aí de saída das pessoas que eventualmente poderiam ir para o ouro e agora estão considerando o Bitcoin. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês. Todos os vídeos aqui eu procuro fazer uma análise detalhada, mostrar os dois pontos, mostrar o lado bem técnico para que vocês reflitam e possam aí tomar as melhores decisões para seus investimentos e até para refletir sobre a vida. Porque quando nós começamos a entender um pouco mais de economia, eu, por exemplo, eu olho qualquer evento, eu já começo a imaginar a questão da escassez, de antifragilidade, esse tipo de coisa. Então, a minha ideia foi realmente trazer um conteúdo que fizesse sentido para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, de curtir e de se inscrever no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.